Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouco sobre as relações filogenéticas dos plateumintos. É importante, assim como eu falei nas primeiras aulas para vocês entenderem como que acontece essas relações filogenéticas para ver por que esses grupos são classificados de determinada forma, tá? E aí fica muito mais fácil a gente conseguir entender como que acontece esse processo de classificação, ao invés de ficarmos decorando grupo por grupo. E na realidade o objetivo aqui não é que vocês decorem, mas sim que vocês aprendam o que acontece nesse processo de classificação dos indivíduos e por que cada indivíduo está classificado de determinada forma. E quando nós falamos sobre as ligações filogenéticas, a forma mais interessante em representar e demonstrar como que acontece essas ligações filogenéticas é por meio de cladograma. Eu tenho representado aqui para vocês um cladograma, tá? E nesse cladograma, para vocês entenderem melhor como que funciona e como que você interpreta um cladograma, vocês só podem observar aqui onde estão esses pontos vermelhos entre os encontros da linha do cladograma, são o que nós chamamos de raiz. São nas raízes que vai ocorrer a divergência entre os grupos, isso é, onde os grupos se separam e se diferenciam, tá? Na base, onde eu estou deixa eu pôr em azul, onde eu estou demonstrando em azul aqui para vocês, ó, nessa base vão estar representadas as características que são comuns entre aquele grupo, tá? São as características filogenéticas daquele grupo, tá? Então, eu vou até apagar aqui e vou para depois eu poder colocar as características aqui para vocês e ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Nós iniciamos o estudo da zoologia falando dos protozoários. Vocês viram que os protozoários, e aí como eu comentei com vocês também, que eles não apresentam uma característica específica que vai estar características filogenéticas para englobar esse grupo, porque ainda existe muitas lacunas em relação ao estudo da filogenia desse grupo. Então, esse grupo ele foi incluso todos os indivíduos que se classificam. Então, dentro desse grupo dos protozoários estão inclusos todos os indivíduos que se classificam como unicelulares, tá? E aí, a partir do processo de evolução desses indivíduos unicelulares, surgem então os indivíduos que nós chamamos de multicelulares, que eu fiz um vídeo explicando para vocês quais as hipóteses evolutivas em relação ao surgimento dos multicelulares. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês, mesmo que nós não tenhamos estudado, por exemplo, o grupo de poriferiquinidários, eu achei interessante demonstrar para vocês as principais características que diferenciam esses grupos menos derivados em relação aos plateumintos, para vocês entenderem como que acontece o processo de classificação, o sistema de classificação. E à medida que nós formos adentrando nos grupos, eu vou preparando e complementando cada vez mais para vocês. Então, uma das características do grupo dos poríferas, que é um dos primeiros grupos que surgem após os unicelulares, é que esses indivíduos, eles não apresentam a formação do que nós chamamos de tecidos verdadeiros. Eles não têm tecidos verdadeiros. Por quê? Apesar deles serem constituídos por várias células justas postas umas às outras, essas células elas não ocorrem intercomunicações para que esse indivíduo sobreviva, tá? Então, de célula a célula, ela vai fazendo o processo de digestão e tudo mais. Então, os poríferas, e também por não apresentar na fase
do seu desenvolvimento embrionário a formação dos que nós chamamos de blástula, que vai originar os tecidos embrionários. Então, os poríferos são considerados como indivíduos basais e não ocorre a formação de tecidos verdadeiros. Isso é, lembra lá nas primeiras aulas que a gente falou assim sobre uma das características utilizadas para classificar os grupos era a presença de 3 tecidos ou 2 tecidos embrionários, né? E aqui no caso não ocorre a formação desses tecidos, que é endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, os poríferos, eles não apresentam nenhum desses tecidos, tá? E aí, o que esse grupo, né, dos poríferos tem de semelhante com, por exemplo, os plateumintos? Após os poríferos, à medida que vai ocorrendo o desenvolvimento, né, e o processo evolutivo para os demais grupos, o que vai acontecendo? Ocorre o surgimento de animais com tecidos verdadeiros, né? Animais que apresentam formação do tecido. Ocorre o desenvolvimento da blástula, que é a fase inicial do desenvolvimento embrionário, que vai depois originar a formação dos tecidos, e esses tecidos vão ser responsáveis pela formação de todos os órgãos e estrutura daquele indivíduo, tá? Aí surge também o que nós chamamos de cavidade gastrovascular. O surgimento dessa cavidade é importante para que o alimento, as partículas alimentares possam ser maiores quando esse indivíduo vai se alimentar. Até então, as partículas tinham que ser muito pequenas para permitir o processo de digestão. Com o surgimento dessa cavidade gastrovascular, as partículas podem ser maiores para ser digerida, e essa cavidade, além de servir como um local para processar a digestão, ela também serve como uma cavidade de circulação, né? Por isso que é chamada de vascular, para acontecer o processo de circulação dos nutrientes ao longo do corpo desse animal, tá? E aí o que acontece? Acontece o surgimento dos quinidários, tá? Então, com a formação desses tecidos verdadeiros, surgem os quinidários, tá? E os quinidários vão apresentar a formação de 2 tecidos. Por isso que eles são chamados de diblásticos, tá? Então, os quinidários acabam formando 2 tecidos diblásticos, que seria a ectoderme e a endoderme, certo? E só que os quinidários, eles vão apresentar o que nós chamamos de simetria radial, tá? Então, é uma simetria que o plano corporal desse animal pode ser dividido em várias partes. Enquanto que para os demais grupos surge então o que nós chamamos de simetria radial, que permite simetria bilateral, tá? Que permite a diferenciação de região anterior e posterior no corpo do animal, e permite também o desenvolvimento da cefalização, que vai estar localizada na região que ocorre da cabeça. Então, ocorre o surgimento da cabeça. Além disso, a simetria bilateral permite uma movimentação maior deste animal, enquanto que no caso dos quinidários lá nos pólipos, eles eram sésseis, e nos plateumintos acaba permitindo uma mobilidade muito maior
para esses indivíduos. E no caso também, aqui a partir desses grupos, né, vão surgir os animais que nós chamamos de triblásticos, que são os animais que vão apresentar 3 tecidos embrionários: a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, e que é muito importante o surgimento desse terceiro tecido embrionário, porque é a partir da mesoderme que ocorre a formação do tecido muscular e que vai permitir uma movimentação, né, desses indivíduos, tá? E aí nós temos aqui os indivíduos acelomados, tá? Que é como eu havia até comentado anteriormente para vocês. Ocorre a formação de uma cavidade celômica. O que seria essa essa cavidade celômica? Essa cavidade celômica, ela é cheia de líquido e permite o crescimento dos órgãos do indivíduo, dos órgãos internos do indivíduo. Aqui no caso dos plateumintos, eles ainda são acelomados, eles ainda não apresentam essa cavidade. Por quê? Porque eles apresentam o corpo achatado, então não tem ainda a formação desses órgãos internos no corpo dele. No próximo momento, a gente vai estar falando com o surgimento do celoma, ocorre o surgimento desses órgãos internos, tá? E é uma característica muito importante também para diferenciar os grupos. E aí, lembrando só que no caso dos porífera, eles são animais assimétricos, enquanto os quinidários apresentam simetria radial, e aí depois, a partir dos plateumintos, surge a simetria bilateral, os poríferas são assimétricos, porque mesmo eles tendo um corpo séssil e as células organizadas, ele não consegue ser simétrico, tá? Então, a gente fala que esses animais apresentam assimetria, são assimétricos, tá? E aí, vou complementar aqui também que eles não têm os folhetos germinativos, que são esses 3 tecidos que formam todas as estruturas de órgãos do organismo, que seria a endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, os poríferas, que nós não estudamos dentro da zoologia, eles não apresentam os 3 folhetos embrionários. Os quinidários nós não estudamos também, porque são animais marinhos, não tem importância agrícola para vocês, tá? Então, eles apresentam a formação de 2 tecidos embrionários, por isso são chamados de diblástico. E aí, a partir dos plateumintos que a gente está estudando, eles vão apresentar os 3 tecidos embrionários, e aí, no próximo momento, a gente continua falando dos demais grupos e quais as características que vão diferenciar filogeneticamente esses grupos. Então, eu vou ficando por aqui e até breve.